Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do 40º Exame de Ordem da OAB. Hoje nós vamos ter o prazer de conhecer a trajetória da Shirley Leite, que escolheu, na segunda fase, Direito do Trabalho. E agora conquistou a sua carteira vermelha. Shirley, meus parabéns. Seja muito bem-vinda. Se apresente para nós, por favor. Obrigada, muito obrigada. Bom, meu nome é Shirley, né? Shirley Leite, como você falou. Eu venho aí numa batalha já há algum tempo e, enfim, agora consegui êxito neste último exame, né, no 40º exame. Não é algo tão fácil, mas também não é algo impossível nem difícil de se conquistar. O Estratégia, ele me deu, assim, não só o embasamento, como a questão, por exemplo, dos professores estarem sempre à disposição para tirar dúvidas. Então, isso foi maravilhoso. Eu me senti acolhida, tá? O que eu fiz de diferente dos outros que eu já prestei? Eu segui exatamente o que o Estratégia pede, né? Porque ele disponibiliza materiais maravilhosos que você tem à disposição aí para estudar em qualquer horário, né? Que é o direito material, o direito processual, e disponibiliza também os professores para que você possa tirar dúvidas, né? E eu usei de toda essa ferramenta assim, e por conta disso eu obtive êxito. Assim, o curso é maravilhoso, mas eu acho que a professora e o professor também são maravilhosos, né? Eles deram, assim, toda a base, o suporte para que a gente possa ir para uma prova, porque não basta só você estudar, você tem que trabalhar também o seu emocional, né? Eu acho que eu digo que essa prova é mais emocional, inclusive, do que propriamente dito o conteúdo. Sim. Então, eu tive todo o apoio do Estratégia em relação a isso e, por conta disso, eu acho que foi sucesso. Shirley, nós vamos abordar todos esses pontos, mas eu gostaria de começar do começo, né, como dizem. Por favor, conta pra gente o início dessa sua trajetória, né, quando você decidiu fazer advocacia e quando você começou a se preparar para o exame de ordem da OAB, né, que você viu que você precisaria sim de um curso especializado para isso, né, que o exame ele é um pouquinho diferente daquilo que ensinam na faculdade, né? Então conta esse início Sim, pra gente, por favor. eu me formei em 2007, né? O meu grande erro talvez foi esse, de não ter prestado o exame da ordem logo em seguida. E aí eu demorei 2 anos para poder prestar o exame da ordem. Na época, ainda era a banca da CESP, não era a FGV. E a primeira vez que eu prestei, eu não logrei êxito, né, no exame. Eu fiquei muito perto, que na época eram 100 questões. Eu eu fiz acho que 48, alguma coisa assim, e eu fiquei bem frustrada, eu falei: "Ah, não vou prestar". Embora eu trabalhe, né, numa empresa em a qual tem o departamento jurídico, não era, a área jurídica propriamente dita, né. Mas é um desejo, acho que de todo estudante, terminar a faculdade e ter a sua carteira da OAB para poder atuar. E aí, por conta dessa eu prestei 2 anos após, não obtive êxito e fui deixando, né, para frente. Depois de alguns anos, eu prestei de novo, não passei. E aí, do ano passado para cá, não, antes da pandemia, na verdade, para cá, eu decidi que eu teria, que eu ia me focar nisso para poder exercer a advocacia. E teve um exame que eu passei na primeira fase, só que a confiança você acaba não confiando tanto no seu taco, que eu conferi o gabarito errado. A FGV divulgou o gabarito extraoficial, eu fui conferir o gabarito e conferi, a minha prova era branca, o meu gabarito era, eu acabei conferindo um gabarito errado, entendeu? Como um exemplo, eu peguei o gabarito amarelo e conferi, a pontuação deu bem abaixo do esperado. E aí eu fiquei frustrada. E eu só descobri que eu tinha passado depois que já tinha passado a prova, né? E isso para mim foi muito frustrante. E aí eu falei, vou fazer. Fiz cursinhos diversos, né? Da primeira fase, eu normalmente tentava estudar por conta, e foi aí que eu decidi, o ano passado, a fechar o curso OAB até passar. E aí ele me deu um embasamento, assim, maravilhoso.
Só que eu não segui à risca o que pede o curso estratégia, né. E aí nesse exame eu falei: "Não, agora é a última vez que eu faço esse exame". Se eu não fizer, eu cheguei inclusive a fazer matrícula no curso de psicologia, porque eu falei que a partir de então eu não queria mais saber do curso de direito, né, da advocacia em si, do meio jurídico, que Ia eu ia partir desistir, para o ia ia, desistir da ia advocacia. desistir. Exatamente, ia desistir e falei: "Vou fazer psicologia, vou fazer outro curso", que eu gosto muito, né. E aí foi quando eu vi lá o meu nome na primeira fase, que eu estava estudando por conta, apesar do material, mas eu estava fazendo o estudo sem mentoria, primeira fase, tá. E aí na segunda fase, mais uma vez, eu decidi fazer a mentoria, né, contratei a mentoria do Estratégia, e aí, seguir à risca. É assim, trabalhar, estudar, você ter filhos, marido, ter uma casa para cuidar, né, e aí você tem os afazeres do seu trabalho, é bem difícil, às vezes, você querer conciliar e falar assim, porque eu estudava na madrugada. Eu normalmente começava a estudar em torno das 7h30, 8h, ia mais ou menos até 1h, levantava às 5h e fazia aquilo que a professora orientava dentro do curso, né. Fazer 2 questões diárias, tentar treinar alguma peça, e deu certo, né, e deu certo. Então, assim, até chegar aqui, essa foi minha trajetória, vamos dizer assim. Sheila, então você teve esse encontro especial com a estratégia até da mentoria nessa segunda fase, né, com a professora Priscila, né, que é maravilhosa em direito, e o que que te Sim. motivou a escolher esse direito, né, o direito do trabalho? O direito do trabalho é uma matéria que eu gosto muito, eu me identifico com essa matéria. E apesar de muitos falarem assim para mim: "Ah, você é louca, né, tá escolhendo uma matéria que tem muitas peças", mas é uma matéria que eu gosto muito, e talvez pelo fato de você trabalhar e queira ou não, você tem a vivência de alguns direitos, né, por conta disso eu acabei escolhendo. É uma matéria que desde a faculdade eu gostava muito. Muitas mudanças, né, vieram desde então, de quando eu me formei, mas é uma matéria que eu gosto. Então, pelo fato de gostar, e me identificar, foi o motivo pela qual eu escolhi. Muito bom. E aí, no seu momento de estudos, né, que você até falou, a professora Priscila pedia para fazer determinado número de questões, né? Detalhe para a gente como que era essa sua rotina de estudos. Quais as ferramentas do estratégia que você mais utilizava dentro da sua rotina de estudos? O aplicativo em si, né, que é disponibilizado as aulas, né, tinha as aulas no YouTube também, então o que eu fazia? Hoje eu vou estudar reclamação trabalhista. Eu pegava todas as teses relacionadas às reclamações à reclamação trabalhista, e aí ia ouvindo aula, assistindo às aulas, fazendo as anotações e fazia as questões diárias. Então, assim, o dia em que eu me atrapalhava, porque acontecia de me atrapalhar e não conseguir fazer, por exemplo, as 2 questões naquele dia, então eu sabia que no dia seguinte eu teria que me esforçar mais e fazer aquelas acabava acumulando, mas isso era uma vez ou outra, né. Eh, Você perguntou em relação a o que eu utilizava, né. As aulas, as videoaulas e os treinos diários. Então, assim, a minha rotina diária era de 4 a 6 horas por dia. Essa era a minha rotina diária por conta do trabalho, né, eu tenho 2 filhos pequenos, e e aí para conciliar tudo, meu marido trabalha bastante e viaja bastante a trabalho, né, então por conta de tudo isso, eu tinha que meio que encaixar aí essas rotinas, mas no final deu tudo certo. Nas últimas semanas, principalmente nas 2 últimas semanas, acabou se intensificando mais, né, esses estudos, então aí já era uma carga horária de 8 horas, porque eu passava até 3h estudando. Mas no final, você percebe que todo aquele esforço é recompensado, e é recompensado com a aprovação. Então, assim, não tem como dar errado se você seguir aquilo que o estratégia, como estratégia, né, Sim. te põe, né, te passa, então não tem, assim, como não dar certo. Sheila, e compartilha com a gente uma coisa que é muito importante na segunda fase, é a pessoa ela se preocupar com o tempo de execução da prova, porque tem a peça para escrever e além disso também tem as objetivas para resolver, né.
Então, dentro do que você treinava também, né? Você treinava isso na sua casa, a professora passava simulados como se fosse o dia da prova, você chegou, né, com esse preparo para ter esse controle ali na hora? Sim, todas as vezes, inclusive, não só os simulados que eram corrigidos individualmente, como o simulado que ela dava, às vezes, que não tinha correção individual, esses, todos eles, sem exceção, eu cronometrava o tempo, eu cronometrava. E aí eu terminava, fazia correção, depois quando ela divulgava o vídeo, né? E nessa correção, às vezes, quando eu via que não tinha ido muito bem, eu refazia a peça, cronometrando novamente, tanto as questões como as peças. Isso é muito importante, inclusive. Muito bom. E qual que foi a sua estratégia de prova, Shirley? Quando chegou ali o momento, né? A gente falou tanto de estratégias aqui, que a professora ela passa isso, como que foi sua estratégia de prova? É uma das coisas que, inclusive, eu tinha conversado com a Priscila, né? Porque a gente treinava muito as questões e provas, né, por simulados, e ela sempre orientava a fazer primeiro a peça e depois as questões, e eu me sentia mais confortável fazendo as questões primeiro para depois fazer a peça. E aí, uma das mentorias dela falava assim: olha, eu acho que você tem que fazer aquilo que você sente mais à vontade, que você acha que vai desenvolver melhor. Então, eu acabei fazendo, eu fazia, começava do começo para o fim das questões, terminava as questões, e isso praticamente, conforme os examinadores iam passando, né? Olha, falta, já passaram 2 horas de prova, 3 horas de prova. Então, assim, as questões foram feitas em 2 horas e eu guardei 3 horas para poder fazer a peça, para elaborar a peça, conforme era treinado nos simulados mesmo. Então, a minha estratégia foi essa. Eu começava pelas questões, e aí, se independente de ter terminado ou não, 2 horas cravadas, né? E aí começava, e aí eu teria os 3 horas para poder fazer a peça, né? E deu certo que eu consegui fazer toda a prova, né, dentro do tempo estabelecido. E acho que ficou faltando acho que 10 minutos quando eu entreguei a minha prova para terminar o horário, mas assim, porque você fica naquela que é apreensível, né? No dia todo mundo tá tenso, e aí, mas a estratégia é essa, é você fazer as questões, não querer voltar a questão para poder revisar, porque isso acaba te confundindo também, você tá nervosa ali na hora, respirar fundo, né? No dia da prova, evitar comer coisas pesadas, é, e muita oração, assim, sabe? Eu mentalizava, desde quando eu comecei lá a primeira fase, eu já mentalizava, olha, o que eu queria para minha vida, como que ia ser, tal, e tá aí, ó. Muito bom, né, Shirley? E aí chegou a aprovação, né? E você comentou também anteriormente sobre os materiais, né? Você é da turma da videoaula. Eu gostaria de saber o que mais você usou, né? A sua assinatura era a OAB até a aprovação. Você chegou a usar o livro digital interativo, que também é uma inovação do Estratégia? Sim, sim, utilizei, é um material muito bom, é um material que te permite fazer as anotações, inclusive em tela, né? É, e aí você consegue revisar como se fosse um caderno mesmo, né? E aí você muda a cor também, o que é colorido, enfim, é um material muito bom, assim, para se usar. Eu gosto de fazer as anotações também em caderno, né? Então eu tinha um caderno para direito material, um para direito processual, mas é maravilhoso, porque está tudo em tela aqui, você acompanha a aula numa tela, né? E o conteúdo na outra. Você vai lendo e acompanhando as aulas tudo ao mesmo tempo. E você comentou, né, que você é casada, tem filhos, tem que cuidar da carreira, estudar, né, para o 40º exame da OAB. Como que você levou esse lado emocional, hein, Shirley? A mentoria, ela também acaba te dando uma base para isso, para você levar da melhor forma esse lado emocional, da autocobrança, da organização, do nervosismo. Acaba ajudando também a mentoria, a experiência do professor em te auxiliar nisso? Totalmente. Eu digo para você que existe uma grande diferença, porque eu já fiz o curso sem mentoria e com mentoria. E, assim, é uma diferença gritante, assim, né? É algo discrepante até. Então, a mentoria, eu posso dizer para você que fez total diferença na minha aprovação. Porque, além de você ter os professores
meio que à sua disposição, né, você pode tirar, dúvidas a qualquer momento, às vezes acontecia de mandar áudio ou escrever o WhatsApp de madrugada mesmo, e de manhã o professor André ou a professora Priscila já me respondiam, tal. Então, assim, eu acho que a mentoria, ela faz total diferença sabe, na aprovação. Inclusive em relação a essa questão psicológica mesmo, porque a gente fica fragilizado, e aí vai dar tem determinados momentos, assim, do curso que você acha que você não vai conseguir, e aí é onde entra a mentoria, porque, ela sempre está ali te colocando para frente, te mostrando qual é o alvo, falar: "Olha, tá aqui, vamos seguir aqui que vai dar certo". Então eu posso dizer para você que a mentoria fez total diferença na minha aprovação. E foi o que você falou lá no início da nossa entrevista, né, sobre o nervosismo que te atrapalhava bastante, né. E aí quando você Muito. aprendeu a controlar isso, deu certo. Deu certo. Até, vamos dizer assim, até técnicas de respiração, né, porque a professora falava: "Olha, estiver Olha, muito tensa, você respira, fecha os olhos, mentaliza, faz uma oração", enfim. Então tudo isso eu acho que fez a diferença mesmo. com certeza. Shirley, como que foi sua reação? O que que passou, na verdade, na sua cabeça quando você viu o seu nome na lista de aprovados? Olha, até isso, a professora, ela foi a primeira a me passar o meu nome lá na lista. Ela foi lá, consultou, porque na minha cabeça, assim: "Ah, vai ser divulgado só após as 17 horas, depois eu olho", mas com aquela tensão, sabe. Eu acho que era 16h45, mais ou menos, 16h40, ela me passou, uma mensagem perguntando se eu estava preparada. Aí eu falei, a nossa cabeça, ela tende a pensar sempre no negativo para depois pensar no positivo, né. E aí eu falei assim: "Pronto, não passei". Aí logo em seguida ela já me mandou uma foto com o meu nome lá na lista. Nossa, eu tremia igual vara verde, eu tremia muito, eu chorei muito, assim, de alegria, é uma sensação ímpar, assim, é uma sensação inexplicável, assim, sabe, é uma alegria tão grande, é a concretização de um sonho, né, de uma etapa da sua vida, de algo que você se esforçou tanto e que você fala: "Poxa, deu certo". Então, a professora me passou, aí em seguida foi o professor que me passou também, então eu recebi até a lista, né, com o meu nome lá publicado, eu recebi do Estratégia. E a sensação é uma sensação maravilhosa, maravilhosa. Você torna quase que uma amiga, né? Sim, é verdade, é verdade. Muito bom. A convivência, a relação é tão grande, assim, de você estar tirando, né, diariamente as suas dúvidas, e você tem tudo isso ao seu dispor, assim, quem fizer o curso vai ter, essa disposição, entendeu, da mentoria. Então eu acho que isso fez toda a diferença, pelo menos para mim fez toda a diferença. Sim, faz mesmo. Olha, tudo que você falou foi maravilhoso, Shirley, mas gostaria, assim, de uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial para sua aprovação, para vencer a FGV, né, tem sempre esse estigma aí da FGV, né, qual seria essa dica? Pode ser mais de uma também. Ah, eu acho que além da preparação em si, é você mentalizar aquilo que você quer, é você acreditar em você mesmo, sabe? E dizer que você, olha, eu sou capaz. Pedir que Deus te oriente, te capacite para que você vá direto ao seu alvo, porque assim, nada é impossível. Eu achei que fosse, eu pensava, porque assim, eu acho que eu me auto-sabotava, né? Então eu pensava assim, se antes eu não conseguia, agora com filhos, né, com família, com trabalho, tudo para conciliar, não sei. Mas quando você muda, essa forma de pensar, as coisas também mudam ao seu redor. Então eu digo que, assim, para aqueles que querem fazer o que tem que ser feito, fazer a sua parte, se dedicar, mas acreditar que é possível, porque é possível. A FGV é difícil? É, mas a sensação de ver o seu nome publicado na lista de aprovados, olha, é indescritível. Ah, maravilhoso isso que você falou, Shirley. Meu Deus, quero agradecer imensamente aqui o seu relato, né, tudo que você compartilhou, a forma como você estudou, como você levou, né. E isso que você falou, né, essa preparação mental, ela é muito importante. Muito, Você acredita muito.
Sim, muito importante. Eu, aliás, não só para a preparação da prova, mas para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, né? Eu Verdade. acho que quando você mentaliza e você se vê lá, aonde você quer chegar, eu acho que já está meio caminho andado. É Aí o verdade. resto você tem que fazer a sua parte. Então, e aí é óbvio, né? Se você tem um material de qualidade, professores de qualidade que estão ali, sabe, a todo tempo, literalmente segurando nas suas mãos, que eu falo assim que a Priscila e o André é como se fossem pais, né? Que literalmente pega a mãozinha da gente, vai e mostra. Então, isso é maravilhoso. É isso Maravilhoso. mesmo. Ah, muito bom. Shirley, parabéns, viu? Parabéns pela sua aprovação. Para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia, pela audiência. Se você quiser ver outras histórias dos nossos aprovados do 40º exame, é só você navegar aqui no nosso canal Estratégia OAB. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.